Olá, hoje é sexta-feira, 10 de setembro de 2021. Eu sou Bruno Lupion e você ouve a primeira edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nessa edição. Após divulgar notas sobre respeito a instituições, Bolsonaro volta a questionar urnas. Câmara aprova texto base do novo Código Eleitoral. Joe Biden endurece regras para forçar trabalhadores do governo e de empresas a se vacinarem. O presidente Jair Bolsonaro fez na noite de quinta-feira uma transmissão ao vivo em suas redes sociais, na qual voltou a questionar a confiabilidade das urnas eletrônicas, sem apresentar provas. A fala foi feita apenas algumas horas depois de o presidente ter divulgado uma nota afirmando que não teve a intenção de agredir outros poderes durante os atos de 7 de setembro. Na live de quinta-feira, Bolsonaro disse que afirmações do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, sobre a segurança do atual sistema de votação seriam palavras bonitas, mas que não convencem ninguém. Ele também criticou a decisão da Corte Eleitoral, que determinou às plataformas digitais que parem de repassar dinheiro de publicidade a páginas bolsonaristas que espalham informações falsas sobre as urnas, e fez insinuações de cunho homofóbico contra Barroso. Alguns falam: poxa, como é que ele desconfia das urnas se ele foi eleito? Eu acredito que eu tive muito mais votos do que os 57 membros que estão ali. Hoje vi uma matéria aqui do senhor ministro Barroso dizendo que está aperfeiçoando o sistema eleitoral. Barroso, você está aperfeiçoando porque tinha brecha. Se o Barroso anuncia que está anunciando novas medidas protetivas por ocasião das urnas, é porque elas têm brecha. É porque, Barroso, elas são penetráveis. Entendeu, Barroso? A nota divulgada pelo presidente mais cedo dizia que ele respeita as instituições e que suas declarações nos atos de 7 de setembro decorreram do calor do momento. O documento foi redigido com o apoio do ex-presidente Michel Temer e foi recebido com ceticismo pelos ministros do Supremo, já que muitas vezes Bolsonaro indicou que iria recuar para logo em seguida redobrar seus ataques às instituições democráticas. O texto também recebeu críticas de alguns bolsonaristas radicais que viram nele um sinal de fraqueza do presidente. Na live de quinta, Bolsonaro pediu um tempinho aos seus apoiadores e disse não ter visto nada demais na sua nota. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na quinta-feira o texto base do novo Código Eleitoral. A proposta estabelece uma série de mudanças que flexibilizam a prestação de contas e o uso do fundo partidário pelas legendas e vetam a divulgação de pesquisas eleitorais na véspera do pleito, entre outras medidas. Havia risco de os deputados acabarem com uma regra importante da Lei da Ficha Limpa, que torna inelegível por 8 anos os políticos que renunciam ao mandato para fugir de processos de cassação. No final, porém, os deputados retiraram esse item do texto. Os deputados também decidiram retirar do novo código a exigência de quarentena de 5 anos para juízes, membros do Ministério Público, militares, policiais militares e civis e guardas municipais que desejam disputar a eleição. Esse item impediria, por exemplo, que juízes como Sérgio Moro se candidatassem a um cargo eletivo logo após deixar a magistratura. A votação segue na semana que vem, com análise de outras propostas de mudanças no texto feitas pelos deputados. O ministro Edson Fachin do Supremo votou na quinta-feira contra a adoção do marco temporal na demarcação das terras indígenas. O marco, defendido por ruralistas, estabelece que os povos indígenas só teriam direito a reivindicar as terras já ocupadas por eles em outubro de 88, quando foi promulgada a Constituição. Fachin é o relator do processo e seu voto foi comemorado por indígenas que estão acampados há mais de uma semana na esplanada dos ministérios em Brasília. O ministro afirmou que a Constituição garante aos povos indígenas o direito originário sobre as suas terras e que o marco temporal poderia trazer ainda mais obstáculos para que esses povos preservassem sua cultura e modo de vida. O julgamento será retomado na próxima semana com o voto do ministro Nunes Marques. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, editou na quinta-feira novas regras para tentar elevar a taxa de vacinação contra a Covid-19 no país. Todos os trabalhadores do governo federal, diretos ou terceirizados, deverão se imunizar, o que afeta 2,5 milhões de pessoas. Além disso, empresas privadas com 100 ou mais empregados deverão garantir que seus funcionários estejam vacinados ou exigir que eles apresentem um teste negativo para a Covid-19 por semana. Essa regra afetará cerca de 80 milhões de pessoas.
Biden está preocupado que a estagnação do programa de vacinação no país, onde apenas 53% da população se imunizou, apesar da abundância de vacinas, possa ter efeitos na economia. A resistência à vacina é maior entre os apoiadores do Partido Republicano. Há 2 meses, quando os Estados Unidos eram um dos líderes mundiais na vacinação, Biden havia declarado de forma prematura que o país estava perto de celebrar sua independência do vírus. Depois desse discurso, porém, os americanos registraram uma alta íngreme de novos casos e mortes pela Covid, também como resultado da variante Delta do vírus, mais contagiosa. Decolou ontem de Cabul o primeiro voo civil desde que o Talibã assumiu o controle do Afeganistão. O voo foi operado pela Qatar Airways, pousou em Doha e transportou 113 passageiros de diversas nacionalidades, inclusive americanos, britânicos e alemães. Um novo voo é previsto para esta sexta. Autoridades do governo dos Estados Unidos agradeceram o governo do Qatar, que participou dos esforços de reativação do aeroporto de Cabul, e ao Talibã, que, segundo os americanos, colaborou para que os voos civis fossem retomados. Mais informações você ouve no fim da tarde, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW.